sente que tá difícil fechar projetos, talvez o problema não seja a falta de cliente. Talvez você esteja afastando eles sem perceber. E isso acontece muito mais do que parece. Vou te contar hoje aqui algumas coisas que arquitetos fazem no dia a dia que acabam fazendo o cliente não querer fechar, mesmo quando ele tem interesse. Deixa eu contar pra vocês que a maioria dos arquitetos, ela acha que o problema tá ali no preço, sabe? Que o cliente não valoriza o valor do projeto, que o mercado ele tá difícil, então muita concorrência. Mas, na maior parte das vezes, não é isso. O que trava o fechamento, normalmente, é a forma como você se comunica, como você conduz ali a conversa e o quanto você deixa o cliente seguro ou inseguro ao longo do processo. E o primeiro erro que a gente tem é tentar parecer técnico demais. Então, falar muito arquitetês, sabe? Explicar demais, falar termos muito específicos, entrar em detalhes que às vezes o cliente nem pediu. O que acontece? Quando a gente trabalha dessa forma, né? Quando a gente se comunica dessa forma, normalmente a gente está deixando o cliente mais confuso. A gente está trazendo algumas objeções que ele nem teria, achando que comunicar dessa forma traz mais autoridade, mas na verdade deixa o cliente mais perdido. Porque ele não quer entender ali o que é a arquitetura a fundo, né? Ele quer entender se aquele seu serviço vai resolver o problema dele. Ou seja, se vai funcionar para a rotina dele, se vai fazer sentido para a vida dele. Então, quando você complica demais, você acaba criando uma distância com esse cliente, ao invés de gerar aquilo que é mais importante, a confiança. O segundo erro é não saber conduzir a conversa. Então, tem muito arquiteto que entra em reunião e simplesmente responde ali o que o cliente pergunta sem direcionar nada. E também sem deixar o cliente falar, né? Sem entender da necessidade daquele cliente. Conduz, quando você não mostra para ele direcionamento e faz ele chegar no sim, começa a perder o controle daquele atendimento. E aí, o cliente ele começa a testar, começa a questionar mais, começa a duvidar. E você vai se fechando e se sentindo ameaçado também. Quando a gente entra numa reunião de proposta, a gente quer estar no comando da reunião. É a gente que tem que estar no comando dessa reunião e mostrar para ele você é a escolha certa, né? Fazer com que ele se sinta ali seguro para fechar. O terceiro erro é querer agradar o cliente o tempo inteiro. Então, ficar dizendo sim para tudo, não dar opinião, não dar limites, né? Não querer contrariar aquele cliente. Parece que isso às vezes ajuda, mas na verdade isso vai fazer o efeito contrário. O cliente, quando ele te procura, ele não tá te procurando para que você concorde com tudo que ele acha. Por quê? Porque se ele quisesse alguém que concordasse com tudo que ele acha, ele mesmo fazia o projeto. Então, ele quer alguém que saiba e mostre que saiba o que está fazendo, que consiga orientar ele e que consiga dizer mesmo com propriedade o que faz sentido, o que não faz. Então, quando você só acompanha o cliente, só diz sim para ele, você perde a autoridade, você vai virar mais uma opção e não a escolha certa para ele. O quarto erro é não deixar claro como que o projeto funciona. Então, não explicar direito as etapas, não falar de prazos, não deixar claro o que vai estar incluso para ele, o que não vai estar, porque isso vai gerar uma insegurança. O cliente precisa entender que o projeto ele tem início, meio e fim. Se ele começa a pensar que pode dar um problema, que aquilo pode fugir do controle, ele vai ter insegurança. Ele vai repensar se você é exatamente aquilo que ele precisa. E cliente inseguro, ele não fecha. Então, às vezes, ele pode até gostar de você, a energia pode ter batido, mas se você não explicou exatamente como que vai funcionar, não vai ser o suficiente para que ele tome a decisão do sim. Então, é importante a gente explicar de uma forma didática, para que ele entenda realmente como que vai ser todo o processo junto com ele. O quinto erro é focar somente na estética. Eu sei que a gente gosta bastante disso, de falar de conceito, de inspiração, de referências, a gente é muito visual também. A gente precisa mostrar para o cliente o que o nosso projeto vai resolver na prática. Como que aquilo vai melhorar a rotina dele, como vai facilitar o dia dele, como vai fazer com que o negócio dele venda mais às vezes. Como que evita o problema, né? Como
faz ele economizar na obra, enfim, são inúmeros exemplos. No final, o cliente, quando ele busca um projeto, ele não tá buscando só beleza. Ele tá comprando ali uma solução para a vida dele. Uma solução, às vezes, para ter uma casa mais funcional, para economizar lá na obra. Enfim, ele precisa entender qual que é o benefício daquele projeto. E eu sei que às vezes é difícil a gente pensar dessa forma, mas a gente precisa se colocar na cabeça do cliente. A gente precisa pensar como se fosse a gente contratando. A gente precisa mostrar isso com muita clareza para que ele veja valor suficiente para fechar. Então, como eu falei, apesar desses erros serem muito comuns, vocês viram que nenhum deles fala sobre a falta de cliente, mas sim sobre como você pode estar afastando os clientes que já estão chegando. Quando você complica demais a comunicação, quando você não conduz a conversa, quando você tenta agradar o tempo inteiro, quando você não deixa claro o processo e quando você foca ali, só na estética. São esses pontos que às vezes você tá deixando o seu cliente aí mais inseguro e fazendo ele travar na hora do sim. Mas se você começa a ajustar isso, se você começa a pensar aí no teu escritório, volta o vídeo, revê novamente. Será que eu fiz isso? Será que eu tratei dessa forma? Onde será que eu posso mudar para conseguir realmente fechar esses projetos que aparecem, esses orçamentos de pessoas que têm interesse? Às vezes, pequenos ajustes ajudam a fechar com mais clareza, fechar com mais naturalidade e fazer com que esse processo seja mais fluido também. Que você não vá com medo para essa reunião de proposta. E claro que se você quer melhorar isso aí dentro do teu escritório, quer estruturar melhor o teu atendimento, teu posicionamento, entre em contato com a gente pode te ajudar, a gente pode conversar um pouco mais de forma personalizada e mostrar para você exatamente onde você precisa mudar. Se fez sentido esse vídeo para você, se te ajudou de alguma forma, não esquece de curtir esse vídeo, compartilha aí com teu amigo, arquiteto, designer e também nos seguir aqui no canal e nas nossas redes sociais, onde a gente fala bastante sobre a questão das vendas, aumentar a captação de clientes, além de outros assuntos super importantes para o crescimento do escritório.